começamos este vídeo com a Master cara de pau do Estadão, que eu vou desmascarar aqui ao vivaço para vocês. Olha só. Editorial de ontem saiu de madrugada. Escárnio. Os jornaleiros do Estadão estão preocupados. Qual que é o problema? Conte para nós, Estadão. Explicação da mulher de Moraes sobre o contrato milionário com o Master ofende a inteligência alheia. Concordamos com isso. A PGR tem o dever de investigar as suspeitas. Concordo também. Mas, o que acontece? Por hora, omite-se inexplicavelmente. Queridos jornaleiros do Estadão, inexplicavelmente o Gonê se omite de investigar a esposa do Xande. Eu tenho uma explicação. Talvez ajude vocês a resolver esse mistério. Olha só, matéria da Folha, até recente, 2023. Vocês lembram como é que o Gonê chegou a ser o Procurador-Geral da República? Vou refrescar a memória de vocês. Olha só. Lula indica Paulo Gonê à PGR em vitória de Moraes e Gilmar e derrota do PT. O presidente analisava outros nomes, mas preferiu indicar o preferido de ministros do STF. Então, o Lula queria indicar outra pessoa para a PGR, mas o Xande e o Gilmar, que inclusive o Gilmar, o Gonê já foi sócio naquele instituto do Gilmar, uma loucura, eles têm ali uma relação de amizade. Então, assim, não é inexplicável, é porque o Gonê é aliado do Xande, ele não está se omitindo, ele está fazendo o que ele foi colocado lá para fazer. É assim que funciona. Bastava vocês lerem um pouquinho. E aí temos o relatório da dona Vivi, que continua dando o que falar. Muitas coisas estão aparecendo, mas para mim a mais surpreendente de todas foi ele ter simplesmente sumido da CGU e ter contradição de data, um negócio básico assim de criança da terceira série, conferir se as datas estão certinhas antes de entregar o trabalhinho para a professora. A Vivi não fez, ó. Matéria do antagonista. Uma nova contradição na explicação da esposa de Moraes para o contrato de 129 milhões. A esposa do Moraes afirmou que preencheu um relatório para a CGU sobre o Master entre setembro e outubro. Só que nos sistemas o serviço consta em março. Então, o serviço foi feito em março, no relatório da Vivi tá como setembro e outubro. Mas, assim, a emenda fica pior do que o soneto, porque o troço sumiu do sistema da CGU, evaporou-se. Relatório do escritório da esposa de Moraes sumiu do sistemas da CGU. Então, aqui a reportagem do antagonista apontou as contradições que eu mostrei para vocês ali, nas datas da autoavaliação do Pacto Brasil do Banco Master. E o relatório geral, esse daqui foi o relatório da CGU que eu mostrei para vocês, né? Uma explicaçãozinha entre várias que tava ali naquele geralzão que ela deu. Outro, ela disse que fez um código de conduta para o Banco Master. Esse código de conduta deve ser muito bom, só que não. Próprio Lauro Jardim, jornalista que ainda tem os seus dentes, ainda bem, graças ao André Mendonça, traz a seguinte manchete. O Código de Conduta Frankenstein do Master, produzido pelo escritório Barsi de Moraes. O que tem? Código de Conduta do Banco Master, de autoria do escritório da dona Vivi, que se pronunciou pela primeira vez sobre o caso apenas anteontem, é uma espécie de Frankenstein regulatório. Mistura trechos quase literais de leis brasileiras, ela fez um Ctrl-C, Ctrl-V nas leis, sensacional, com jargões clássicos de cartilhas de grandes bancos e fintechs. Análise feita por 3 programas de verificação, ESC-GPT, Grammarly e JustDone, indicam plágio e uso de IA acima de 70%. Que sensacional, mas isso não é novidade na família Moraes. Matéria aqui da Folha tá nesse formato porque a matéria é de 2017, ali quando o Xande foi indicado pelo Temer
para ocupar, infelizmente, uma cadeira no STF. Saíram diversas coisas estranhas sobre o passado do Moraes, entre elas essa daqui, ó. A obra do Alexandre de Moraes tem trechos copiados de livro espanhol. Então, um livro de direito publicado pelo ministro licenciado da Justiça, ele era ministro da Justiça à época, o Alexandre de Moraes, contém trechos idênticos ao da obra do jurista espanhol Francisco Rubio Lorente, que compila decisões do Tribunal Constitucional daquele país. Moraes acaba de ser indicado, blá, blá, blá. Então, essa obra originalmente foi publicada em 97, tá aqui, e sem o devido crédito e sem informar que se trata de uma citação, passagens do livro espanhol são publicadas no livro do Alexandre de Moraes. E não só eles falam, como eles mostram aqui como que tá no livro em espanhol e como que foi plagiado no livro do Xande. Parece que a Vivi aprendeu a fazer relatórios com o Alexandre de Moraes. Estadão, de novo, traz aqui as imagens que foram usadas nesse código de ética super milionário, super importante, super especial. São imagens da internet, meus amigos. Essa humilhação atrás de humilhação. Falei pra vocês, a coisa só piora, é só ladeira abaixo esse negócio. Master. Código de ética feito pelo escritório da Mulher de Moraes usa imagens da internet. Procurado, o escritório de Barsi de Moraes disse que já se manifestou por meio de nota pública. Parem de perguntar, a gente já explicou. Sobre os serviços do Master. Todas as 15 imagens apresentadas no documento são encontradas rapidamente na internet e já haviam sido usadas antes do contrato milionário. E eles não só matam a cobra, como mostram o pau. Tá aqui, ó, essa daqui é uma das imagens, das escadinhas. Olha, essa daqui, será que foi assim? O Master tentando oferecer dinheiro, eles dizendo, oh, não queremos propina, né? Aí tem várias imagens aqui, eles mostram e inclusive citam o banco de dados de onde elas foram retiradas. E aí vocês sabem, né, meus amigos, que tá rolando lá na Câmara dos Deputados, no Senado e também no Congresso, que é a junção das duas casas, o movimento da oposição para que se faça uma CPI do Banco Master para investigar o que é a maior fraude bancária da história brasileira. E naqueles sorteios mágicos do STF, lá pelo final da tarde, eu vejo a notícia de que o Toffoli, logo o Toffoli, foi sorteado. Tá aqui, Manuela Alcântara no portal Metrópolis traz. Toffoli é sorteado relator de pedido para a abertura da CPI do Master. O ministro Dias Toffoli foi sorteado pelo maravilhoso, imparcial e também inauditável, porque o UOL pediu para auditar esse sistema de sorteio e não deixaram, né? Mas foi sorteado pelo sistema do STF para relatar o mandado de segurança que pede a CPI do Master e do BRB na Câmara dos Deputados. Internet explodiu. Não preciso nem explicar para vocês o que aconteceu nas redes sociais, porque, pelo amor de Deus, né? Tofinho para relatar isso aqui pegou tão mal que ele se declarou suspeito. Olha só. Após Toffoli se declarar suspeito, Zanin assume a relatoria de pedido que cobra a instalação da CPI do Master na Câmara. O Toffoli alegou motivo de foro íntimo para não analisar solicitação apresentada pelo deputado Rodrigo Hollenberg. A pergunta que fica é: agora a segunda turma, da qual o Toffoli faz parte, irá julgar a prisão do Vorcaro no Banco Master. Toffoli irá se declarar suspeito, ou vocês acham que ele vai ter a cara de pau de votar, ainda mais a cara de pau de votar que o Vorcaro deve ser solto? Já fala pra mim aqui nos comentários, que no início, logo que eu posto, eu fico ligadinha respondendo. Sempre respondo os comentários de vocês. Ao Conhonho foi perguntado também sobre esse tema CPMI do banco, CPMI do Banco Master, e fez a Kátia cega, né? Fingiu demência, olha só. Presidente, tudo bem? Uma rápida pergunta para o Metrópolis. Vai instalar a CPI do Master? Vamos receber uma medalha agora. CPI do Master, presidente. Vai instalar ou não? Todo mundo quer saber isso, presidente. Rapidinho. Parabéns aí ao jornalista que está fazendo seu papel. O povo brasileiro quer saber, vai instalar ou não vai instalar a CPI do Master? E o Alconhonho, óbvio, fugindo da raia.
E aí nós temos aqui Lauro Jardim de novo, com esta matéria sem vergonha. Seu Lauro Jardim, o senhor me desculpa, mas essa daqui é uma sem vergonha isso que o senhor fez. Mas enfim, ó. Direita antecipa disputa ao Senado nas redes e investe em narrativa anti-STF coordenada. O coordenada foi tirado do orifício rugoso. É claro que a direita está antecipando a disputa do Senado, não é de hoje, não é uma narrativa anti-STF, é uma análise do que de fato está acontecendo. Ou por acaso o senhor não está sabendo que inclusive iam mandar quebrar os dentes do senhor com esse negócio aí do escândalo do Master. É roubo de aposentado, é escândalo do Master, é o contrato da Viviane, que o senhor mesmo falou que era um Frankenstein, custou 129 milhões. Então, assim, não é uma narrativa, é uma pauta, é uma história, é um fato, é uma realidade que o STF tá ali deixando a desejar, para falar assim, o mínimo. E aí aqui ele aponta para o levantamento. Ó, de olho nas eleições, políticos da direita anteciparam a corrida ao Senado nas redes sociais e têm investido nessa narrativa do STF coordenada. Eu não sei de onde que ele tirou esse dado. É o que aponta um levantamento inédito do Projeto Brief. Resta saber quem é que patrocina o Projeto Brief, né? Que identificou o financiamento articulado. Não diz como é, eles colocam articulado, coordenado, né? Porque eles descobriram que estão impulsionando aí no Facebook e no Instagram vídeos sobre o tema. E o Fachin, gente, Fachin está soltando bots com o Bubu, tentando resolver o irresolvível, que é essa crise aí do Banco Master. A Malu Gaspar traz pra gente a matéria. Master, o maior temor de Fachin em torno das investigações que fecharam o cerco contra a Vorcar e o STF. O que tá acontecendo neste coraçãozinho, seu Fachin? Conte para nós. Então, Malu Gaspar nos conta. O presidente do STF, seu Edson Fachin, tem consumido boa parte do seu tempo em reuniões internas e conversas reservadas com ministros da corte para tentar encontrar formas de tirar o tribunal das cordas e diminuir o escândalo do Banco Master. Que tarefa difícil, hein, seu Fachin? Difícil essa tua tarefa. Enquanto tenta conseguir consenso em torno de uma reação, Fachin tem externado sua maior preocupação sobre os efeitos das investigações. Transformar o Supremo em pauta central do processo eleitoral. Gente, assim, eu conto, vocês contam. Seu Fachin já é pauta central e já não é de hoje, né? O escândalo Master, ele só fez assim, furar a bolha de coisas que quem tá mais atento à política já sabia há muito tempo. Então, ele fala que o receio é que contamine a eleição ao Senado. Pois é, né, seu Fachin? Pessoal, já vou mostrar, tem pesquisa mostrando que sim, o pessoal tá ligado nisso. E aí, a solução do Fachin, que pra mim é a melhor. A melhor resposta seria a implantação de um código de ética como resposta à crise. Porque, obviamente, ministros que não respeitam a Constituição irão, claro, obedecer a um código de ética. Aí vem a Mocréa Sadi lá no G1 e traz a novidade do governo. O governo, assim, ele quer soltar a mão do STF, mas não dá para soltar totalmente, porque senão ele também se ferra. Então ele tá fazendo aquele jogo do morde a sopra, tá aqui no blog da Mocréa Sadi. Temendo impacto eleitoral e para proteger o STF, entre a cruz e a espada, governo tenta jogar a crise do Master no colo do Campos Neto. Ai, o Campos Neto tem contrato milionário com o Vorcaro? É só para saber, né? Enfim, ex-presidente do Banco Central chefiou a instituição entre 19 e 24 por indicação do Bolsonaro. Então agora, como não adiantou jogar a culpa no Bolsonaro, porque o Bolsonaro tá preso, eles estão tentando jogar a culpa no Campos Neto. Spoiler, também não vai funcionar. E a pesquisa que eu falei para você sobre o escândalo Master, como isso está afetando a imagem do STF, como as pessoas vão escolher os seus candidatos com base nessa pauta, para a tristeza do Fachin, a Gazeta do Povo que traz, ó. Pesquisa indica que escândalo do Master é associado ao STF por quem conhece o caso. Uma pesquisa divulgada pela consultoria Meio Ideia na quarta-feira, dia 11, no caso ontem, mostra que o escândalo envolvendo o Banco Master tem potencial de impacto político, sobretudo para o STF. Por que será? Por que será? Segundo o levantamento, embora menos da metade dos brasileiros tenha ouvido falar do caso, sempre comento isso com vocês, a maioria da população não tá tão ligada nas coisas que acontecem na política. Por isso que a gente que tá assim, vendo isso todo dia tem que ter a paciência de explicar. Mas
menos da metade, mas ali, ó, quase a metade, tá? Entre aqueles que conhecem, então quem tá sabendo do escândalo do Master, a principal associação é feita a corte, ao STF, ó. Além disso, 75% dos entrevistados dizem que teriam maior propensão a votar para o Senado em candidatos que defendem impeachment de ministros da corte, ó, seu Fachin, olha isso. Levantamento foi realizado entre os dias 6 e 10 de março, agora de 2026, com 1.500 entrevistas telefônicas em todo o país, e a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais. Então, a pesquisa mostra que 48% da população conhecem o chamado caso Master. Nós precisamos divulgá-lo para as outras 52% da população, porque nem os esquerdistas estão engolindo isso. E a coisa é tão preocupante, meus amigos, que a Paquita do Satanás. Paquita do Satanás está dando chilique, ataque de pelanca. Deixa eu colocar aqui na velocidade normal. Vamos ouvir o que a nossa musa da propaganda do governo tem a dizer sobre todo esse escândalo. Conte para nós. Pela primeira vez, uma mensuração do estrago causado pelo caso Master na imagem do Supremo Tribunal Federal. Para vocês terem uma ideia, hoje, segundo a pesquisa do Instituto Ideia, pesquiseiro é o Maurício Moura, é um cara muito respeitado dentro do mercado, mostra que a maioria dos entrevistados, 54%, se não me falha a memória, já entendem que não houve uma tentativa de golpe no Brasil no dia 8 de janeiro de 2023. O que isso nos indica? Que vai refluindo o número de brasileiros que veem como justo, por exemplo, o julgamento e a condenação de Jair Messias Bolsonaro. Tem um outro dado que é muito importante. A maioria dos entrevistados, divididos ali em 3 fatias, entre os que dizem que mudariam sim de voto por conta deste assunto, os que estão indiferentes e os que não deixariam de votar ou apoiar um candidato, não se influenciariam por isso. Nessas 3 fatias, a maioria diz que sim, o impeachment de um integrante do Supremo Federal me faria eleger um candidato nas eleições de outubro. Que coisa. Além do pessoal votar em senadores que irão lutar pelo impeachment de ministros que estão abusando do seu poder, cada vez mais as pessoas entendem que, assim, não dá para fazer golpe com venda de algodão doce e sem armas. Estão entendendo o absurdo do tal do juiz ainda que julgou o Bolsonaro, tá envolvido nesse escândalo do Master, e a pesquisa que ela se refere é essa daqui, ó, 54% dizem que Bolsonaro não tentou o golpe e 70% veem a credibilidade do STF abalada. A verdade é difícil de esconder, né? Sabe quem é que tenta esconder a verdade e também tá se dando mal, pra gente fechar o vídeo de hoje? O seu Pokémon do IBGE. Ele tá com aqueles dados assim, Brasil maravilhoso, pleno emprego, assim, o Brasil, a Suíça das Américas. Mas tem um procurador que está pedindo o afastamento do Pokémon e sugere que as estatísticas do IBGE estão sob risco. Supostas irregularidades no IBGE poderiam comprometer dados e até influenciar as eleições, diz MPTCU, que é o Ministério Público do Tribunal de Contas da União. Então tá aí, né? Este homem aqui que elogiou muito o sistema da ditadura comunista chinesa de divulgação de dados, e todo mundo sabe que governos comunistas /socialistas adulteram dados para não mostrar assim como fica ruim um país que é influenciado, que é regido, que é governado por alguém da esquerda socialista /comunista. E aí está, mais uma vez, a verdade acaba se impondo. O pessoal cada vez mais vê a injustiça que Bolsonaro está sofrendo, vê que alguns ministros do STF estão envolvidos aí até o talo em maracutaias que a gente costumava ver muito no noticiário na época da Lava Jato, e casualmente depois que o PT voltou ao poder, voltamos a ver esses escândalos de corrupção e o escândalo do Master. Some-se a isso a realidade
contradizendo os números do IBGE. Mostrei para vocês na semana o programa do governo Lula para dar o gás, que a população do Nordeste, em especial, está revoltada, porque tá péssimo, ficou pior do que antes, eles preferiam dinheiro na conta. A gente vai no mercado, tá tudo mais caro. Mostrei para vocês também no vídeo que eu postei terça-feira, os combustíveis irão subir, a Petrobras não tá mais aguentando a pressão da diferença entre o combustível vendido aqui dentro e do mercado externo, e aí tudo sobe ainda mais justo no ano da eleição. Pois é, será um ótimo aprendizado para quem fez o L entender qual que é a diferença entre Lula e Bolsonaro, entre um governo de direita e um governo de esquerda. O governo de direita, você pode não gostar, a pessoa pode falar palavrão, sei lá, usar uma roupa que você não gosta, mas você paga menos imposto. E quando a esquerda tá no poder, é escândalo atrás de escândalo, imposto atrás de imposto. Mas fala aqui para mim nos comentários o que vocês acham disso tudo. Deu muito ruim pro Lula, pelo menos na minha opinião. Se concorda ou se não concorda, escreve aqui, que logo que eu posto o vídeo eu sempre leio os comentários e respondo o máximo que eu consigo. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.